Sua Excelência, Secretário de Estado para a Saúde Pública, Mufinda. Quero convidar, por isso, o Dr. Wilson Palanca, que irá proceder à moderação desta cerimônia, desta atividade. Permita-me, a Vossa Excelência, temos a honra de apresentar o nosso preletor de conferência magistral, cujo tema, o plano de contingência de resposta à Covid-19 e as ações implementadas, abordagem epidemiologista. Excelência, Professor Dr. Franco Kazembe Mufinda, é epidemiologista e sanitarista, PhD em Saúde Pública, com especialidade em Epidemiologia, pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Mestre em Ciência em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, Brasil. Mestre em Gestão de Empresas pela EBAPE da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, Brasil. Atualmente, secretário de Estado para a Saúde Pública do Ministério da Saúde da República de Angola. Ex-diretor do Gabinete Provincial de Saúde do Namibe, professor auxiliar na Escola Superior Politécnico do Namibe, da Universidade Mandume e Andemufaio e Instituto Superior Politécnico da Tundavela de Huila. Autor de 3 livros e vários artigos científicos com publicações em revistas indexadas e participações em vários congressos internacionais e nacionais. Orientador de vários trabalhos de conclusão de fim de curso, de licenciatura nas áreas de Engenharia do Ambiente, Biologia, Ciências de Saúde e outros. De facto, o currículo do professor doutor é vasto, extenso, para continuar, pois, caríssimo professor doutor, o tempo que nos resta é da vossa inteira disposição. A plateia é vossa excelência. Tenha bondade, caríssimo doutor. Bueno, Ezequiel Kalungui. Antes, portanto, de iniciar e chamar a atenção ao senhor Francisco Alegria Panzo, eu vejo aqui distante, estando em Luanda, que há bastante aproximação com seu colega e, sobretudo, o mau uso da máscara. A mim me chama a atenção. Então, tem que haver um distanciamento físico. Acho que a Lunda Norte já tem um segundo caso de Covid. Todo cuidado é pouco. Então, permita-me, antes de tudo, partilhar a nossa apresentação. Excelência, senhor secretário de Estado para o Ensino Superior, Tecnologia e Inovação, professor Dr. Eugênio Silva, magnífico professor da Universidade. A retorno, acho que o professor tem o microfone ligado. Professor Eugênio.
Não? Posso prosseguir? Magnífico reitor da Universidade Rué Janconde, professor Dr. Carlos Chioba, digno administrador adjunto do município do Chitato, prezados docentes, caros participantes a este colóquio, estimados estudantes, saúdo a todos em função dos vossos títulos e vossas qualidades. Agradecemos pelo convite dirigido ao Ministério da Saúde e deixamos aqui, portanto, as saudações calorosas de Sua Excelência a Senhora Ministra da Saúde, a doutora Silvia Lutucuta, que temos a honra de representar neste encontro científico. E também parabenizar a Universidade pelo 11º aniversário. Esta é a nossa ficha, acho que já foi apresentada, dispensa apresentação. Temos aqui a ementa, que vai, portanto, da visão do Executivo até o contributo da Universidade na prevenção do combate à Covid-19. O que, na verdade, tanto a sociedade espera, neste momento tão particular, que a Universidade pudesse ajudar, a agregar como elementos. Então, é nesse mundo, portanto, de surgimento de endemias e pandemias, que, na verdade, o conhecimento deve nascer. Devemos congregar um valor a este combate. Então, vou desfilar os 14 pontos, iniciando pela visão do Executivo. Nós informamos que o que assenta, portanto, esta luta da Covid-19 no nosso país tem 3 pontos essenciais em que sempre procuramos equilibrar. O primeiro ponto, ele não tem nenhum valor econômico, nada pode substituir, que é a vida, que está acima de tudo. Devemos salvar as vidas, é o que guia, portanto, esta luta. Mas surge um dilema, queremos salvar vidas, portanto, isso despoleta o tal processo de confinamento, vamos confinando as pessoas e voltando à nossa realidade, onde a economia informal acaba por ter um pendor maior, nos fica complicado. Então, se deve repensar, manter a economia das pessoas, olhando os seus meios que possa permitir a sua subsistência. Então, temos 3 pontos em que, na caminhada, portanto, da governação face a esta pandemia, o governo vai fechando um e desapertando o outro, sucessivamente. O segundo elemento, tanto desta visão, é gerir as pessoas no sentido de que devemos, no máximo, evitar que tenhamos aglomerações. Porque a contaminação justamente surge quando temos muita gente num ponto único, um espaço. Então, devemos gerir isso. Se recordarem, começamos, portanto, por campanhas do ponto de vista de marketing de saúde, de distanciamento social físico. O mundo inteiro optou por esta política. Tudo porque, na sua fórmula basilar, portanto, o controle desta pandemia, devemos ter pouca gente, é a movimentação das pessoas, as aglomerações. O segundo elemento é a frequência. Frequência de locais, transporte público, enfim, devemos reduzir a frequência desta população em alguns locais. Porque quando permanentemente frequentamos um local, há maior probabilidade, tanto da exposição, e ali está o risco de contaminação. O terceiro vetor é a permanência. Estando num local com muita gente, por longo tempo, que a duração, a exposição é maior e ali também está o risco. No entanto, o Estado, enquanto tanto entidade maior, vai traçar políticas, porque obviamente vamos falar do plano de contingência, que acaba por ser um documento que congrega diversos ministérios, todos eles, cada um com as suas ações. Este plano só pode ter êxito, tanto na sua implementação, se na verdade há envolvimento da comunidade. Do ponto de vista de saúde pública, nada é feito sem
com participação comunitária. Porque nós estamos a trabalhar com as famílias, estamos a trabalhar com as pessoas. As políticas não servem nada se a comunidade não se rever tanto no plano. É a tal devolução da responsabilidade à comunidade. Esta responsabilidade acaba por ser primariamente individual e, por extensão, coletiva. É o que nós fizemos todos os dias, apelar tanto à comunidade a envolver-se nas atividades lato sensu, tanto da execução do plano de contingência. O segundo elemento é o cortar tanto a cadeia de transmissão. Devemos evitar mortes, porque quando há contaminação, isso despoleta o processo de ter mais novos casos, portanto, havemos de ver mais tarde no perfil do doente angolano, Covid, o que é expectável quando temos novos casos, apesar de termos muitos assintomáticos, haverá sempre pessoas em estado crítico. E, obviamente, o que se espera é que tenhamos mortes, que pode até levar ao colapso do sistema. Devemos evitar isso. Para evitar, então, temos que retocar nos vetores que já pude me referir atrás. E o último elemento, é a questão dos meios humanos, materiais e financeiros. É o papel do Estado, do governo, o executivo, que faz justamente, olhando no que foi feito, foi contratar angolanos. O Ministério da Saúde contratou 7.000 funcionários, contratou mais de 200 profissionais de saúde cubanos, que era para fazer face justamente a esta pandemia. Voltando um bocado atrás, o rasgo histórico, só de informar que o assunto Covid, ou até antes, era tanto conhecido por coronavírus. Este vírus é já antigo, ele tem hábito de acometer tanto a Ásia. A Ásia já teve N vezes, portanto, epidemias de coronavírus. Estamos a falar de uma família onde podemos encontrar pouco mais de 7 tipos deste vírus que foram acometendo a Ásia, até mais recentemente chegou a acometer o Médio Oriente, sem obviamente portanto, instalar uma magnitude importante. Nunca chegou à África, é a primeira vez que tanto este vírus chega à África. Tudo começa numa cidade chamada Wuhan, na província de Hubei, na China, em que em dezembro, tanto do ano passado, faz-se uma observação num grupo específico de vendedores e frequentadores do mercado de animais vivos naquela cidade. Então, uma expressão de uma pneumonia tanto atípica. Havemos de esperar tanto o dia 7 de janeiro para se fazer o isolamento deste vírus, que é um novo vírus totalmente diferente das outras tipologias que sempre frequentaram a Ásia e até chegaram ao Médio Oriente. Ele é chamado de novo coronavírus. Pelo seu avanço e a sua magnitude, tanto, isso começa a preocupar a Organização Mundial de Saúde, até que no dia 30 de janeiro, a OMS declara esta doença nova como sendo uma emergência de saúde internacional. É um problema de saúde pública. Tudo porque, além da China, acabou por ser mais abrangente, atingindo 18 países. Apesar de que, naquela altura, apenas China tinha para aí mais de 6.000 casos e, fora da China, tanto o mundo tinha 82 casos. Pela sua expansão, é problema. Foi assim que a OMS, portanto, chama a atenção aos países para começar a estruturar os seus planos de contingência. O plano de contingência acaba por ser um documento estratégico que tem uma visão, alguns objetivos, que estabelece tanto ações, dividindo ações essas por cada departamento, com o fito tanto de poder assentar as ideias que já pude falar na visão do executivo. No dia 12 de fevereiro, a OMS oficializa a denominação da nova doença. É a troca de nome, já não é novo coronavírus. O vírus passa a chamar-se tanto SARS-CoV-2, enquanto a doença passa a ser tanto apelidada por Covid-19. Aqui em Angola, muito antes disso, portanto, hei de falar,
Foi no dia 1 de fevereiro que a Angola começou a tomar algumas medidas já no âmbito do plano de contingência que nós elaboramos já no dia 30 de janeiro. Algumas medidas básicas, sobretudo a nível dos pontos de entrada, movimento ao aeroporto. No entanto, o assunto foi evoluindo, de modo que no dia 11 deste ano, a doença ganhou terreno e acabou por abranger mais países e passa, portanto, uma pandemia. Abrangência continental. Portanto, além da Ásia, já estava na Europa e em África. Estamos esperando uma pandemia. Nós aqui temos um timeline do Ministério da Saúde, portanto, acaba por trazer uma lógica, ou Ministério da Saúde não, da Comissão Multissectorial, que expressa, portanto, as ações que nós fomos fazendo ao longo do tempo. Dizia há pouco tempo que no dia 30 de janeiro, portanto, obedecendo ao apelo do Ministério da Organização Mundial de Saúde, estruturamos o Plano de Contingência Nacional, que congrega os ministérios. No dia 1 de fevereiro, começamos com as primeiras medidas, sobretudo rastreamento técnico, higienização das mãos nos pontos de entrada. Olho aqui o aeroporto. Começou a atividade da comunicação também e outras ações à medida que o tempo foi passando. Deixa-me dizer que, como Angola, ninguém esperava tanto o surgimento desta pandemia. De modo que, em termos de estruturas, em termos de tecnologia, em termos de material, em conclusão, em termos de capacidade de resposta, ninguém estava preparado. Eu me recordo muito bem, quando nos juntamos no dia 30 de janeiro, o país só tinha por aí cerca de 500 fatos de nível 3. Nada se podia fazer. Tínhamos pouca coisa. E até porque também no mundo não havia, ninguém vendia a não ser a China. Tudo estava parado. Então havia necessidade também de espoletar processos diplomáticos, sobretudo com a China, onde conseguiremos mais tarde até trazer pouco mais de 600 toneladas de material de biossegurança. Hei de falar mais tarde. Dizia eu, no dia 1, começamos com a instituição da quarentena institucional, no Hospital da Barra do Kwanza. Isso é decorrência, portanto, da vinda ao país de um grupo de estudantes angolanos que estavam na China. A nós isso nos preocupava, porque podia ser um ponto de contágio. Então havia uma necessidade de fechar os pontos de entrada, redobrar o que nós chamamos de vigilância sanitária. E o que se fez? Foi o primeiro voo e todos eles foram diretamente para o Hospital da Barra do Kwanza. Ali iniciou o processo da quarentena institucional. E fomos evoluindo. Outro elemento importante a trazer aqui é que já, a partir do 1º de fevereiro, 1 de fevereiro, portanto, havia já o assunto das evidências científicas. Olha a questão da resposta laboratorial. O país não estava preparado, como Angola, muitos países. De modo que nós colhíamos as amostras e eram encaminhadas para a África do Sul. Esperar semanas para ter acesso à resposta. Atrasava, portanto, a gestão de casos. Da África do Sul tivemos que agregar Portugal também, o Instituto Ricardo Jorge, onde realizávamos, tanto a análise laboratorial. No entanto, o Executivo analisou e começamos a criar uma capacidade interna. De modo que no dia 10 de março, aqui no Instituto Nacional de Investigação em Saúde, despoletamos a capacidade interna com uma análise, no primeiro tempo, de 97 amostras, que vai crescendo no tempo, de modo que hoje temos por aí cerca de 7.000 amostras que estão a ser processadas por dia, tanto com a aquisição de máquinas de última geração, de laboratórios com uma expansão em províncias, sendo que também a Lunda Norte está contemplada neste processo. Então, evoluímos, os casos ainda não estavam pendentes, sempre foi um follow-up, tanto de casos suspeitos, na base da proveniência. No entanto, no dia 21 de março, havemos de ter evidências dos 2 primeiros casos em Angola, provenientes de Portugal. São angolanos. A história da Angola começa no dia 21 de março.
é uma história, portanto, com uma integração em termos de gestão de casos partilhada entre o setor público e o setor privado. Desde conhecimento, tecnologia e infraestrutura. Tem sido um exercício extremamente importante aqui e de louvar. Nunca tanto tivemos essa partilha, troca de técnicos entre as clínicas aqui em Luanda e o próprio Ministério da Saúde, portanto, que lidera o processo de formação, independentemente de ser público ou privado. Então, evoluímos, a capacidade foi aumentando, de modo que no dia 25 de março, face ao aumento de casos, é decretado o estado de emergência. O estado de emergência que visa justamente a restrição, o movimento das pessoas. Conforme já pude falar atrás, só se pode controlar com pouca gente em movimento. Devemos ter o essencial, do resto tem que ficar em casa. Então, esse conjunto de medidas, portanto, que foi tomado no âmbito do decreto de emergência, que nos ajudou, tanto a achatar a curva exponencial do que seria, segundo as previsões da OMS, teria acontecido até por aí dia 15 do mês de junho. Fomos caminhando no estado de emergência até dia 25 de maio, dia em que, nesse balanço que já me referi atrás, entre salvar vida e olhar a economia, começamos a sentir, tanto, que a vida da população estava cada vez mais a pedir, tanto, desconfinamento, porque as pessoas vivem no dia a dia. Então, havia esse apelo social, essa tradução social. Então, a necessidade de desconfinar. Desconfinamento é uma redução de algumas medidas, aliviar as medidas, através do decreto presidencial, que despoleta o processo da situação da calamidade pública. Reparem que do dia 21 de março até o dia 25 de maio, o país, num espaço de por aí 2 meses, só teve 67 casos, num espaço de 2 meses. Quando entramos no processo da calamidade pública, até o dia de hoje, até ontem, pelo menos, o país teve 10 mil casos. Já estamos a falar de mais de 10 mil casos. Sendo assim, o estado de calamidade pública trouxe mais de 10 mil casos. Mas é sempre esse pensamento lógico de equilibrar a economia e salvar vidas. Então, o nosso timeline, até hoje por hoje, vai continuando com uma revisão, tanto dessas medidas, sendo que no dia 9, tanto havia uma necessidade de fazer uma revisão, recuar mais um bocado, porque há relaxamento por parte da nossa população de observar dessas medidas, com risco, de uma vez mais, de perder vidas. O nosso plano assenta em 4 eixos principais. O primeiro eixo é o eixo de vigilâncias, que são 3. A epidemiológica, que tudo começa, portanto, na base de rumores na comunidade. Numa tríade que já definimos no princípio, tosse, febre, dificuldade respiratória, num vídeo onde apareceu também a senhora ministra, que era, portanto, educar o processo de informação, comunicação e educação junto à nossa população para detectar os casos na comunidade. Isso nós chamamos de vigilância epidemiológica, detectar os casos na comunidade. A vigilância laboratorial ata-se, tanto, a uma criação de uma teia de laboratórios que possa trazer evidências. Porque falar da Covid, do SARS-CoV-2, temos que ter evidências laboratoriais. E a gestão deste processo passa pelas evidências laboratoriais, desde a entrada até, portanto, a alta do doente. E a outra vigilância que nós chamamos de sanitária. Esta olha tanto os pontos de entrada, quer que seja as fronteiras, portanto, todas as fronteiras, falo de aeroporto, porto, enfim, essa sanidade toda, pessoas que entram, devem observar a quarentena, aquela movimentação toda e congregação de forças. Vejo a polícia, vejo as forças armadas, portanto, nesse combate ao pé, portanto, do Ministério da Saúde.
O segundo ponto deste plano é a gestão de casos. Entendemos que a gestão de casos, portanto, é um conjunto de ações onde olhamos o profissional, no sentido estrito, a sua formação, a sua proteção, falo de matéria de biossegurança que devemos assegurar, a gestão tanto de infraestruturas, que são os hospitais. Havia necessidade aqui de uma provisão. Quando começamos esta luta, o país tinha por aí 198 ventiladores. De modo que, com o tempo e a própria liderança, portanto, do Sr. Presidente da República deste processo, hoje por hoje nós estamos a falar de mais de 1.000 ventiladores que nós conseguimos adquirir para poder abordar tanto o doente de Covid, ventiladores que estão distribuídos em todas as províncias também. E conseguimos também comprar pouco mais de 5.000 camas adstritas à gestão de casos. Temos também medicamentos para poder abordar, obedecendo a guidelines, portanto, que a Organização Mundial de Saúde define, e, tanto, olhando sempre, ponderando a nossa realidade. O ponto 3 do plano é da logística. A logística foi um desafio. A Europa não tinha o que vender. A África, nós fomos comprando algumas coisas na África do Sul, álcool, alguns medicamentos, algum material de proteção individual, mas no sentido mais abrangente, tanto a nossa praça maior foi a China, onde realizamos mais de 40 voos da China para Angola, com a aquisição de pouco mais de 600 toneladas de material de biossegurança, material hospitalar também, camas e ventiladores, enfim, apesar de que compramos também na Europa os ventiladores. O último ponto do plano é o que nós chamamos a comunicação. Eu acho que, além de ver tanto estruturas e outros elementos, é fundamental. É o que sempre nos ajudou, é a comunicação. Que nós podemos também olhar a questão da informação, a educação da nossa população, a questão da literacia em saúde, na abordagem da Covid-19. Começamos esta luta num mundo totalmente cruel, não é, em termos de gestão de informação, de modo que diariamente, no princípio, nós acordávamos e ficávamos atrás da fake news. Cada um inventava seus dados e isso, tanto, atrapalhava a gestão do processo. De modo que havia necessidade de criar um fio único. É o nosso espaço que nós temos no Ciano, em que diariamente passamos a informação. Isso nos ajudou, pelo menos, para padronizar, ter um ponto único para informar a nossa população. Outro sim, elaboramos um leque de documentos de formação, de capacitação da comunidade, gestão do processo, enfim. Esses elementos todos estão nesse ponto que nós chamamos a comunicação. Mas também a comunicação, a gestão de risco, não é, com o envolvimento de jornalistas. Tudo, portanto, embasa-se no processo que já pude me referir atrás. Como é que estamos hoje em termos desta doença? É assim. Temos mais de 10.000 casos até ontem. Contabilizamos 275 óbitos. Em termos da letalidade, a taxa baixou. Já tivemos uma taxa acima de 5%, mas a atualidade nos aponta para 2,7%. Ela portanto, está entre a taxa a nível da África e do mundo. A nível mundial, a taxa de letalidade é de 3,2%, e a nível da África é de 2,4%, e a nossa é de 2,7%. Pensamos nós que devemos trabalhar mais, portanto, no fito de evitar que tenhamos mais mortes. Todo o país tem casos, todas as províncias, de modo que até a data a única província com a circulação comunitária é Luanda. E Luanda acaba por congregar 86% de todos os casos da Covid-19 até hoje reportados. Nós classificamos, portanto, na nomenclatura, os países, aliás, as províncias passam
a redundância, portanto, em quatro escalões. Temos o primeiro escalão, são aquelas províncias ou até municípios que não têm nenhum caso reportado. Está no primeiro escalão, escalão A. O escalão B, portanto, são aqueles municípios, as províncias que têm, no mínimo, um caso importado ou uma transmissão local. Escalão C ou 3, temos províncias ou municípios que têm o que nós chamamos clusters, que são grupos, portanto, isolados de casos, que nem sempre há uma relação entre os grupos. Nós chamamos de cluster de casos. E no escalão D, o 4, nós temos, portanto, a transmissão, a circulação comunitária, que é o caso de Luanda. De modo que no escalão C, nós encontramos as províncias do Zaire e do Cabinda. As restantes províncias estão no escalão B, tanto que são casos de transmissão local ou importados. E no A ninguém está. Estava o Namibe até mais recentemente, infelizmente. O Namibe hoje por hoje já tem mais de 90 casos. Como é que nós estamos posicionados? Portanto, também interessante. Trago aqui, portanto, uma tabela do nosso posicionamento a nível da SADC. Podemos aqui observar que é sempre bom comparar. Eu estou na academia. Uma coisa é ter o número bruto, dizer são 3 casos, tentar comparar esse número bruto entre São Tomé e Angola. Não é a mesma coisa. Tudo porque a nossa comparação ata-se sempre, portanto, temos que fazer uma padronização, uma redução em função da população. A população angolana passa dos 30 milhões, suponhamos, de forma hipotética. São Tomé, não sei se está acima de 1 milhão, nem chega a 1 milhão, suponhamos. Então, ter 3 casos de Covid-19 em Angola é totalmente diferente de ter 3 casos num país com uma população menor. Então, se deve ter sempre esse cuidado. Então, eu trago aqui uma comparação já padronizada, que é tanto o tal cumulativo de casos por 1 milhão de habitantes e o cumulativo de óbitos por 1 milhão de habitantes para melhor perceber. A nível da SADC, o país que mais, tanto casos tem óbitos é a África do Sul, que lidera o processo, sendo que a Tanzânia está no último escalão, tanto faz em termos de obituário quanto tanto de casos. E Angola tem, em termos de casos, por 1 milhão de habitantes, 293, e em termos de óbitos, nós temos 8 por 1 milhão de habitantes. E o estado epidemiológico também varia muito. A maioria já tem a situação comunitária, tirando Lesoto, que tem, portanto, ainda a situação de cluster de casos, portanto, que esse conjunto de casos sem relação entre eles. A nível da África Central, também onde nós fizemos parte, a situação é esta. Lidera São Tomé e Príncipe, o que dizia há pouco tempo. Tem poucos casos, se puderem reparar, tem 941 casos. No entanto, quando nós calculamos o cumulativo de casos por 1 milhão de habitantes, isso despoleta em função da pouca população que São Tomé tem para 4.294 casos por 1 milhão de habitantes e 68 óbitos por 1 milhão de habitantes. Então, São Tomé lidera a nível da África Central. E nós estamos aí com os nossos números, sendo que Burundi tem, portanto, os números baixos. Tem 47 casos por 1 milhão de habitantes e quase que um óbito por 1 milhão de habitantes. Também a situação epidemiológica diverge muito. Podemos aqui reparar que São Tomé ainda continua na situação de clusters de casos, Ruanda idem, enfim, Burundi também, e os demais, portanto, países têm a situação comunitária. A CPLP também interessa aqui comparar, lidera o Brasil, não é? Com pouco mais de 25 mil casos por 1 milhão de habitantes, em termos de óbitos também lidera, e o país, portanto, que tem menor números quanto a óbitos e casos é Timor-Leste. Tem 23 casos por 1 milhão de habitantes e quase que um óbito por 1 milhão de habitantes. O estado epidemiológico diverge muito também. Podemos aqui reparar
que Timor-Leste tem ainda casos esporádicos, não é? São aqueles casos importados ou até transmissão local. E São Tomé continua com cluster de casos. Portugal também, cluster de casos. Ainda não assumiu, tanto a situação comunitária. Não passou neste processo. E os demais têm a situação comunitária. Isso já por me referir de como que nós estamos. Interessa aqui também, portanto, olhar a nossa tendência atual, que nós chamamos a curva epidêmica. Ultimamente, nós passamos a chamar bastante atenção à nossa população quanto ao relaxamento das medidas, que me referi há pouco tempo, que levou o Executivo a uma revisão, tanto do decreto sobre a situação da calamidade pública. Podem reparar aqui que nas últimas 3 semanas, desde o dia 9 deste mês até ontem, nós conseguimos ter uma expressão, um aumento exponencial de casos. Em 3 semanas, desde o dia 9 até ontem, se a gente somar esses casos, acabam por representar 42% de todos os casos até hoje notificados em Angola. Desde o dia 21 de março até ontem, se a gente olhar apenas do dia 9 até 29 de outubro, temos 42%. Então, isso chama a atenção. Temos que parar. É o que levou justamente o Executivo a fazer uma revisão, o recuo. Não reinício tanto das aulas, no ensino primário e outras medidas mais. A caracterização de casos, portanto, é esta. Nós temos predominantemente uma barriga de idade, portanto, em Angola, entre 20 aos 59 anos. São as pessoas mais acometidas por esta doença, sendo que predomina o sexo masculino. 64% dos nossos doentes são homens. Isso explica-se pelo comportamento de exposição, não é? Atitudes de exposição que o homem tem, enfim. Então, expõe cada vez mais o homem e atividade econômica, tanto quanto comparamos a mulher. E como que se apresenta o nosso doente em Angola? Temos aqui, abaixo, em cada 100 doentes, portanto, que nós seguimos os centros de tratamento, em cada 100, apenas 4 doentes apresentam a febre. 8 em cada 100 tosse, 5 dificuldade respiratória, 7 dor de cabeça, 6 dor do peito. Há também doentes que aparecem com a perca de olfato, são 3 em cada 100. A perca do paladar são 7, dores musculares são 6, dores articulares são 5, cansaço 5, calafrio apenas 1%, sendo que a maioria não apresentam nenhum sinal. A mortalidade, essa é a caracterização. Podemos aqui reparar que, apesar de termos uma barriga de idade entre os 20 aos 59 anos de idade, a história começa a mostrar que em Angola, quando a idade avança, piora o desfecho. Ou seja, há uma relação entre a mortalidade e a idade. Tudo porque as pessoas que acabam por morrer já têm outras doenças de base, que nós chamamos as comorbidades. São doenças de base associadas a essa doença, que é a Covid, que é uma doença sistêmica, inflamatória, acaba por precipitar a vida das pessoas. Mas também aqui, predominantemente, é o homem que morre quando comparamos com a mulher. As medidas tomadas, tanto são essas, que já fui falando, algumas, tudo sempre no âmbito de salvar as vidas, sobretudo a cerca sanitária, e para se criar a transmissão, a cadeia de transmissão tem que ser cortada. Então fomos colocando, e continua ainda a cerca sanitária nacional, e de Luanda, o município do Cazengo já teve uma cerca que já foi levantada, de modo que para gestão inteligente, internamente em cada província, quando surgem casos, há uma necessidade de colocar o que nós chamamos cordões sanitários
para gerir, conter as pessoas mais rapidamente, tanto na base de evidências laboratoriais e olhando o tempo, o timing e a expressão das pessoas, levantar os cordões e corta-se, portanto, a cadeia de transmissão. Outras medidas, já por tocar, que acabam por embasar todo o marketing em saúde, na gestão deste processo, é a questão de rastreamento térmico, portanto, a questão da higienização das mãos, educando, portanto, o sentido de usar a água e com sabão, enfim, para quem tem mais posse, pode recorrer ao álcool excessivamente. A questão do distanciamento físico, ajuntamentos populacionais, que apelamos todos os dias que devemos evitar, e o uso de um meio extremamente importante, hoje por hoje, na ausência da vacina, que nos protege mais, tanto é a máscara facial, que devemos usar de forma correta. Também outra medida que foi usada para poder achatar a curva epidêmica é o confinamento, que fomos desconfinando no tempo, olhando a economia da nossa população. E outras medidas mais, sobretudo as quarentenas e isolamento. Aqui são elementos que já fui tocando um e outro, portanto, são algumas ações que constam do plano de contingência que o Executivo foi fazendo ao longo do tempo. De modo que contamos com 4 períodos de estado de emergência, que foi, portanto, neste período que já pude referir, e já estamos no 5º período de situação da calamidade pública, que teve início no dia 9 de setembro, que ainda continua. E dizia eu que é neste período onde encontramos 42% de todos os casos até hoje notificados. O país já aumentou a sua capacidade institucional. Nós estamos a falar, por agora, de um processamento por volta de 7.000 amostras processadas por RT-PCR em todo o país, isto é, aqui, Cabinda, Benguela, Huila, Huambo, Huís, já portanto, são províncias que processam por RT-PCR, e a serologia também é feita nas províncias de Luanda, Huís já faz, e a província tanto do Huambo, sendo que daqui a poucos dias havemos de abrir tanto o Centro de Diagnóstico Laboratorial da província da Lunda Norte. A capacidade já me referi, pouco tempo, e a questão dos ventiladores. Já falei também disso, mais ou menos, do que foi feito. Há um elemento muito importante que devemos aqui tocar nessa demarche tanto estratégica do Executivo, que são as transferências monetárias, que é uma política social que o Estado foi tanto usando, continua a usar, que era para elevar cada vez mais o poder econômico das famílias necessitadas. A gestão de casos, tanto a fizemos, ou follow-up ao seguimento do doente, na base tanto de guidelines que a Organização da Saúde orienta, mas também a construção, o construto, tanto de algumas orientações da academia nossa, que nós trabalhamos com a academia, e a gestão dos hospitais. Tanto não passa muito de antivirais, tanto antibióticos, corticoides, tanto antimaláricos que usamos, anti-inflamatórios, imputar os cuidados de enfermagem e, sobretudo, uma abordagem psicossocial para a recuperação do doente. Mais do que ter doente, tanto devemos trabalhar na prevenção, questão da informação, educação e comunicação, no seio das nossas comunidades, com algumas mensagens chaves que passam todos os dias. O que nós esperamos da universidade, neste momento, é responder aos problemas e apresentar as devidas soluções. Acredito que o professor Eugênio Silva, o secretário de Estado, há bocado apelava às universidades tanto a investigar, trazer soluções tanto aos problemas da nossa comunidade. É o que nós esperamos. Portanto, nos falta aqui isso. Vou trazer alguns exemplos, que nos falta muito. Temos que ter essa visão holística. Este é o papel da universidade, que acaba por ser a tal alma mater, que é a alma mater, portanto, a mãe, que vai nutrir a sociedade. Então, nutrir com conhecimento, com processos novos, com tecnologia nova. Há ousadia aqui em África, países também que não fogem muito da realidade econômica de Angola, que
de uma forma ou outra, foram tentando encontrar ideias, inventar ventiladores, bem ou mal. Algumas soluções também terapêuticas foram surgindo, enfim. Nós sentimos que há um bocado de ausência, uma ousadia, portanto, por nossa parte, que respeita, portanto, a abordagem da Covid-19. A ausência até em termos de publicação de papers, nós não temos, é uma ausência. Quando nos for solicitado, podemos disponibilizar a nossa base de dados e pode ser ela, portanto, explorada para publicar papers, não é? Para orientar, despolitar a questão de fatores de risco e protetores. Afinal de contas, nós temos mais pessoas assintomáticas do que o previsto. Então, nós devemos saber por que dessa proteção. Por que as pessoas são mais, tanto assintomáticas? Nós realizamos alguns estudos comunitários, estudos seccionais em populações, mercados, taxistas, enfim, na base da exposição e não da doença. E fomos vendo que a maioria das pessoas que nós testamos para a exposição, 90% já em algum momento tiveram cruzado com SARS-CoV-2 e não ficaram doentes. Não ficaram doentes. Então, são essas indagações, portanto, que a universidade deve vir responder, nos deve dar resposta a isso. A questão da modelagem, não é? A estatística também tem o seu espaço, o papel da universidade. Nós devemos ter as projeções que nos espera ali à frente, na base dos dados que nós temos. Nós não podemos sempre recorrer tanto ao exterior para procurar tanto modelos, enfim, que definam o que portanto, o evento a seguir olhando a Covid-19. Devemos encontrar respostas na pesquisa, nas evidências, portanto, uma investigação farmacêutica. Por um lado, é prevenir o grupo de risco, sobretudo, que acaba por padecer aqui em Angola, que são diabéticos, doentes cardiovasculares, drepanocíticos, enfim. Devemos encontrar uma resposta quanto a isso. O que as universidades devem fazer, devemos criar e inovar tanto, olhando até a nossa farmacopeia. Nós temos bastante plantas, ervas, enfim, então devemos explorar mais. A questão também da abordagem clínica e psicológica do obeso, então devemos explorar mais isso. É um ponto que nós muito trabalhamos com universidades cá, públicas, portanto, também e privadas, nessa abordagem. Quando nós mudamos, passamos para a abordagem psicossocial do doente do Covid, recuperamos mais. Então, deve haver bastante ousadia nessa exploração. A inovação de aparelhos, que já podemos referir, a questão de ventiladores, são perguntas que estamos a deixar, são problemas. As bombas infusoras. Por que não inventar aparelhos de RT-PCR? Escamas, escolas de engenharias podem encontrar soluções para isso. A montagem dos hospitais de campanha, podemos encontrar soluções nas faculdades de engenharia. A questão de medicamentos tradicionais, portanto, na base da nossa farmacopeia angolana. Então, esses elementos e outros, portanto, podem encontrar uma solução nas nossas faculdades. Devemos também encontrar algumas soluções socioeconômicas, conforme já pude referir, como equilibrar a sustentação das famílias necessitadas. Essa abordagem mais social é uma abordagem mais econômica. Devemos encontrar modelos que se enquadram ao nosso modo vivendo e propor à comissão ou executivo para a sua implementação. Há desafios maiores, portanto, no mundo da tecnologia e recai também nas universidades, é a criação de software de gestão de processo. A pandemia veio como, tanto, um bolo e apareceram aproveitadores. Deixa-me informar o seguinte. No dia em que a Angola declarou os 2 primeiros casos, os nossos e-mails, tanto o meu, do senhor secretário de Estado para hospitalar, quanto da senhora ministra, ficaram cheios de propostas. Propostas de venda de camas, propostas de medicamentos, propostas de testes. Isso é para verem a oportunidade de negócio. É para dizer que temos
bastante desafios e a universidade deve tanto nos ajudar. Precisamos, neste momento, tanto que se crie software de gestão de viagens seguras, porque para viajar tem que fazer o teste, tem que haver um follow-up tanto nesse sistema todo. Devemos tornar o processo mais inteligente possível. Gerir recursos humanos, os centros de quarentena têm que ser mais inteligentes. Enfim, então devemos repensar. Estudos nutricionais também, parecendo que não. Se deve procurar pela nossa dieta, não é? Isso recai também às universidades propor esses elementos. E por que não pensar na invenção de uma vacina? Acaba por ser um problema. Invenção de testes rápidos. O álcool, a faculdade de engenharia, com áreas de química, podem pensar nisso. Repensar a questão do uso, a fabricação do tecido, não tecido, não é? Que acaba por embasar, portanto, essa fabricação de máscaras. Por que não sabão? Porque faz falta à nossa comunidade. Isso tudo, há coisas que estão nas nossas mãos, portanto, e chamamos tanto a ousadia. Enfim, são esses elementos e outros, portanto, que nós trazíamos, que se enquadram dentro do que nós chamamos o plano de contingência. Uma vez mais, muito obrigado pelo convite e me predisponho para dissipar qualquer dúvida. Aqui podemos destacar alguns pontos essenciais, que é o interesse do Executivo, a proteção do bem mais precioso, acima de tudo, que é consagrado na Constituição, que é a vida. E também ficou aqui um desafio das universidades em contribuir com a sua sapiência e projetos inovadores, aprimoramento na investigação e criação de meios de biossegurança mais eficaz e assim como fabrico provável de vacina. Sendo assim, existe assim a necessidade imperativa de envolvimento das comunidades e alerta frequente na responsabilização coletiva e individual para êxito do combate à Covid-19. Aprendemos muito, caríssimo doutor, colhemos boa nota, podemos assim passar para a fase de perguntas e respostas. A palavra ao doutor Franco Mufinda, professor doutor. Esperamos que todos os pontos estão registrados e aguardamos pelas respostas possíveis dos nossos intervenientes. Desde já agradecer uma vez mais pela pertinência das perguntas colocadas. Algumas, portanto, não são perguntas, são sugestões. Obviamente, uma sugestão não se responde. Tomamos conhecimento e havemos de, tanto, abraçar. Algumas não dependem muito tanto do Ministério da Saúde, mas nós temos essa abordagem multissectorial e havemos de as fazer chegar a quem de direito. No caso, um colega, tanto do grupo, poderá ter acesso a tudo quanto aqui será dito e proposto. Então, eu vou responder não obedecendo a ordem, se permitir. O que importa aqui é dar satisfação a todo mundo. O professor Ludi coloca a questão da ambulância e um enfermeiro na escola por causa da prontidão de resposta. Nós já estamos a trabalhar com o Ministério da Educação, no que nós chamamos as escolas Sentinela, que, em princípio, em todos os municípios do país, cada município deve eleger um hospital de referência, que é o hospital municipal. A este hospital municipal devemos ter uma equipa preparada, que nós chamamos as equipas de resposta rápida. De modo que as brigadas nas escolas servirão de deve linkar, no caso de se ter um caso suspeito, linkam com essas equipas de resposta rápida que hão de dependerem muito das direções municipais de saúde, já é facto aqui em Luanda,
Quando há suspeitam algo, então telefonam, interagem e a ambulância ali vai. Porque pode ser uma utopia, de deixar aqui a palavra, de que cada escola terá a sua ambulância. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Devemos optimizar os meios, pondo uma ambulância, portanto, no município, até a ambulância do próprio hospital municipal poderá assim proceder. Esta que é a orientação e já estamos a ensaiar na base da optimização dos recursos. O próprio professor Ludi coloca a questão da idade correlacionada, portanto, ou a morte correlacionada à idade. Lá está justamente o papel das universidades. Eu faço parte dos métodos quantitativos, que é a minha área, o uso da estatística mais avançada e tentar explicar tanto doenças e relacionar os fatores com o evento. Aqui não é de forma esmiuçada. O que a leitura, se puder reparar, tanto do gráfico, aponta para isso. De modo que no grupo etário dos 0 aos 9 anos, até a data, o país só teve um óbito. À medida que a idade vai avançando, essa realidade é mundial. É uma realidade mundial. Há uma relação bem clara, tanto entre a mortalidade e a idade. A Angola também já resgatou muita gente, até com 80 anos. Nós não citamos aqui as pessoas. Já resgatamos pessoas que foram até em estado crítico, com 70 anos. Há vídeos que pessoas que veiculam, portanto, nas redes sociais, de angolanos que deixaram os cuidados intensivos. Não é por aí. Nós temos que ver a quantidade das pessoas que faleceram e somar nesse grupo de 275, se puder reparar, quando a idade avança, obviamente, ali está o problema. Então, é o que eu queria aqui deixar patente. Quanto aos outros países, a Angola também recupera as pessoas em todas as faixas etárias. Só que nesse número absoluto de 275, obviamente, quando dividimos por grupo etário, podemos observar que a cadência é, à medida que a idade avança, há uma relação estrita com, tanto, a fatalidade. A questão do senhor Francisco André, acho que ele queria perguntar até que ponto a bebida alcoólica pode despoletar, nos pode levar a ter mais casos. Nós estamos a falar de uma bebida alcoólica quando ela é consumida, portanto, numa dose excessiva, tem esses efeitos de droga, enfim, e pode levar as pessoas em ambientes de descontrole. São aditivos do ponto de vista de saúde pública que nós chamamos. Quanto à bebida alcoólica, podemos falar de outros elementos. A música também, por excesso, em ambientes de festa, as pessoas podem descontrolar-se, portanto, e não observar o tal distanciamento que se pretende, e não sabendo da seroprevalência de quem está ao pé de nós, obviamente, ali está o risco. Então, devemos desencorajar os aditivos que podem despoletar o processo em estar em ambientes de aproximação, quebrando tanto esse processo de distanciamento e trazer o risco maior. A ideia, portanto, é mais ou menos por aí. O outro senhor também falou, não fixei o nome, falou, portanto, da previsão que se tinha em como Urubango, Namibe, portanto, cidades que têm uma altitude alta, teriam mais casos, né, que era uma projeção, uma previsão. É sabe que da Covid-19 tudo já foi dito. E as pessoas continuam a dizer, há bastante vazio, ainda há zonas cinzentas quanto ao conhecimento. Relacionava-se muito, portanto, a Covid-19 com um fator, que é outro fator, que é o clima, o fator clima. É porque no Ambo até na Huila faz frio quando comparamos com zonas quentes. Há quem previa que a Covid não ia chegar à África, porque a África tem o calor, as outras áreas têm o frio, e por isso que sempre pagaram pelo frio. Hoje por hoje, portanto, essas teses todas acabam por cair por terra. A África já tem casos, não são muitos casos quando comparamos com os outros continentes, mas não deixa de ser uma preocupação. Estamos a falar de pouco mais de 20 e tal óbitos que a África tem, 20 e tal mil óbitos que a África tem, retifico, e mais de 1 milhão de casos. Então, temos casos. Então, devemos estudar, comparar os continentes. É mais uma tarefa da universidade. Se há uma relação entre, tanto, o clima ou não. Todavia, as evidências hoje acabam por comprovar
Não é bem assim, porque já temos casos até na África subsaariana. Temos casos. A senhora Elsa Mussoa, acho que é a única mulher que perguntou, indaga, tanto sendo que estamos a falar de uma doença viral. As doenças virais, portanto, têm essa dificuldade sempre de encontrar medicamentos. Obviamente, as doenças virais têm essa demarche de tratamento na base do que apresenta como sinais. Vamos atacar se é febre, tratamos a febre, se é uma tosse, sucessivamente. E não há medicamento no sentido estrito, não estamos a falar de bactérias, não é? Que dá para tratar. Estamos a falar de coisas que se trata através de vacinas. A vacina pode ser, portanto, um elemento que nos vai ajudar na prevenção, nos dá, portanto, a imunidade para prevenir, congregando sempre, portanto, essa vacina, apesar de tudo, o observar das medidas de prevenção. A lavagem das mãos nunca vai parar, o uso da máscara, enfim, porque o ambiente per si acaba a ser contaminado e ficaremos sempre expostos, portanto, ao agente. O agente biológico, no caso, é um vírus que estamos a falar. O senhor Fortunato, acho que entendeu como se eu tivesse dito que houve um decréscimo de casos aqui em Angola. É o contrário. O que eu dizia há pouco tempo é que nas últimas 3 semanas, tanto com até linko já com uma pergunta que foi colocada e bem colocada, com o reinício das aulas, portanto, nós fomos vendo e reinício das aulas e retoma de outras atividades, o aumento também da lotação de táxis, enfim, acho que foram acompanhando esse processo todo. Essa soma dessas atividades sociais, não apenas o retorno às aulas, acabou de uma forma ou outra ditar tanto essa concentração de casos nas últimas 3 semanas, de 42%. Foi isso que levou, portanto, a Comissão Multissectorial a rever as decisões. Se a gente tivesse que somar o número de alunos do ensino primário, que passam de 3 milhões em todo o país, nós teríamos mais pessoas em movimentação e mais casos ali que isso podia nos levar, portanto, ao colapso. Todavia, nós temos sempre passos medidos. À medida que vamos caminhando, temos que parar. É para responder à pergunta que foi colocada. Reconhecemos também tanto a escassez, tanto a insuficiência de meios de transporte, reconhecemos isso. Então, são esses elementos e outros, portanto, que vão sempre ser ponderados e tendo-se como base essa bússola, que é a situação epidemiológica. Vamos acompanhar como que nós estamos a ir diariamente, se há surgimento de casos, temos que parar. Ninguém disse que essas atividades que estão hoje a funcionar hão de continuar para sempre. Não é? De um dia para o outro, podemos ter um aumento exponencial de casos. Ali temos que parar, fazer de novo uma revisão. Ou pode ser o contrário, podemos ter um decréscimo, portanto, até um dia, com o surgimento da vacina, retomar a normalidade. O senhor Mwambeno coloca a questão da testagem em massa em municípios. Eu acho que sempre num pensamento da Lunda Norte, né? Estamos a falar da Lunda Norte, que é a vossa província. Hão de ter um laboratório daqui a dias. Este laboratório vos vai dar a capacidade de apoiar a Lunda Sul e a província do Mochico também. E poderão ter essa capacidade de ir procedendo, tanto em testar. Em testar de forma metódica é sempre fazer o monitoramento também de escolas, que nós estamos a chamar de escolas sentinela, como se fossem observatórios. Se vai eleger algumas escolas, nós fizemos isso com Luanda, de tempo em tempo, o setor da saúde tem que passar para testar as pessoas, medir até que ponto as pessoas estão expostas ou não. Porque as escolas não vão ficar permanentemente sem ser testadas. Porque um único caso numa escola, um único caso numa sala, isso dispoleta o processo de quarentena de toda a turma. Ficam 14 dias em casa. Se tiverem mais do que 2 casos numa escola, a escola entra em quarentena. Então, são esses procedimentos, só podemos lá chegar tendo-se tanto as evidências. Então, na praxis, isso se vai realizar com o laboratório que é um DT, mas também nós estamos a trabalhar não apenas olhando o laboratório. A comissão tem, portanto, essa vocação de procurar por métodos que já estamos a ter,
mais simples de diagnóstico para pôr lá, no posto de saúde. Aproximar cada vez mais esse serviço de laboratório num posto de saúde para a nossa população. Devemos minimizar esse processo. Da mesma forma que as pessoas testam malária num posto de saúde, devemos também chegar a testar a Covid-19. E vamos lá chegar. O senhor Azevedo Pereira pergunta a relação entre o Ministério da Saúde e as forças de segurança. Nós estamos a falar de um processo de uma comissão multissectorial, tudo está interligado. Cada um com as suas ações, o plano é coordenado por uma entidade única, a relação é essa, então, plano de ações. Também fez uma proposta, tanto na gestão de casos em quarentena institucionais versus, portanto, quarentena domiciliar, para evitar que haja risco de contaminação. Desde o mês de agosto, começamos a testar aqui em Luanda nos finais do mês de julho. Tanto é a passação da gestão de casos assintomáticos na comunidade. Nós estamos a envolver cada vez mais as famílias neste processo. No entanto, quem não tem condições em casa para poder ficar com um caso, então tem que delegar essa responsabilidade ao Ministério da Saúde ou à Comissão Provincial, que deve ter condições criadas para realizar a quarentena institucional, obviamente, para cortar a cadeia de transmissão. Eu não posso ficar num quarto na minha casa, não é? Onde vivem 50 pessoas, suponhamos, para não exagerar, 5 pessoas. Então, lá está o risco. Todas as comissões provinciais já sempre foram orientadas, até municipais, em terem espaços. E ainda temos muita gente sem condições para realizar a quarentena em casa. Então, tem que proceder à quarentena institucional. O senhor Crispim Cabongo pergunta, fez uma boa relação, acho que já tentei aflorar um bocado a vossa preocupação, não é? Quando trazia a questão justamente do transporte público, tem toda a razão, é justamente esse início das aulas, reinício das aulas, agregado a outras atividades, portanto, que despoletou esse processo. Então, tivemos que travar também com a entrada de mais de 3 milhões de alunos do ensino primário, tivemos que travar, justamente ponderando esses fatores todos que acabou por trazer aqui. Insuficiência de meio de transporte, a mobilidade das pessoas, enfim. Então, é todo um processo. Nós acompanhamos diariamente a curva, comportamento da doença. Ninguém diz que as aulas são permanentes. O que dita, tanto, a nossa vida hoje por hoje é o padrão epidemiológico. Ou seja, nós vamos mensurando, monitoramos todos os dias esse comportamento e entregar, tanto, a coordenação para o processo decisório. Se os casos aumentarem, obviamente, vamos chegar num ponto e dizer não há aulas. Aí, portanto, voltamos ao que o professor Eugênio falava há pouco tempo. Essa junção, há que procurar por formas flexíveis de ensino. Fazer um mix, tanto o ensino presencial versus, portanto, o ensino à distância. Podemos, por que não, se os casos aumentarem, só ficar com o ensino à distância. Também pode ser uma modalidade. A Europa, por muito tempo, sempre funcionou com essa modalidade. Então, são pensamentos que se deve sempre ter em conta. Então, faz parte da preocupação, tanto da Comissão Multissectorial. O doutor Eleutério elencou um mundo de perguntas. Também algumas são preocupações que agradecemos. Eu acho que a questão da localidade, onde estão o segundo caso da província, isso nem sequer pode ser uma... Não se pode esconder essa informação, nem há necessidade de esconder. Nós, quando divulgamos diariamente os casos aqui, a sua localização, o fizemos, tanto com a distribuição. Agora, não se cita as pessoas, não é? Eticamente, tanto a ética em saúde não nos leva a isso. Nós não citamos as pessoas. Olhar, tanto, as ações que saúde vai realizando a comissão a nível da província para se tomar conta dos cordões que se vão fixar aí, mas o que pode ser recomendado também é a comissão
localmente, comunicar com a população diariamente através da rádio. Tem rádios locais, isso pode ser feito até a nível dos municípios. Diariamente tem que atualizar a população. Isso corta a especulação. Nós temos que informar a população do que está a acontecer. Não há necessidade de esconder essa informação. Nos ajuda a prevenir. Então, eu acho que não cabe a mim falar aqui onde está o caso. É um assunto simples de se resolver ali internamente. O caso está aí na província da Lunda Norte, pode estar no Dundo. Então, o que eu peço, portanto, essa comunicação, essa aproximação. Não sei se o meu colega da saúde, o diretor provincial, está também a acompanhar, está na sala ou não. Se estiver, portanto, podia ser uma orientação aqui a deixar. Falou também nesse grupo da população do Virei. Eu conheço, eu venho do Namibe, vivi 20 anos no Namibe. Eu conheço as áreas mais longínquas da província do Namibe, desde o Iona, o Virei, enfim, sempre foram áreas do meu trabalho. Então, conheço a realidade. O Namibe é essa província que tem esse mix, portanto, de climas, não é? O Virei, ele está essa triangulação Huila e o Cunene, com uma característica de tempo em tempo ter também a estiagem, por causa do deserto do Namibe que nós temos. Então vai tendo esse fenômeno. Sempre foi assim, um assunto tanto milenar, sempre foi assim. Reconhecemos que com a pandemia, portanto, da Covid-19, a situação pode ser que agudizou-se, pode ser, porque eu não tenho ainda dados. Mas eu conheço o modo vivente também da população, maioritariamente é a população mucubal, que nós encontramos, portanto, no município do Virei, maioritariamente, tirando os Mumuíla também, para quem vai a Huila, uma parte. De modo que é uma população pastoral, vive da pastorícia, maioritariamente, e estamos a agregar a componente da agricultura hoje por hoje, para, uma vez mais, equilibrar o modo vivente dessa população. É uma preocupação, então vamos levar isso em consideração e vamos interagindo sempre, tanto com o senhor administrador, tanto daquele município, quanto o governo provincial do município do Virei. Indagou, portanto, a procura da unanimidade no orçamento, enfim. Eu acho que há muitos desafios. A pandemia da Covid-19 veio mostrar uma vez mais que nenhum país do mundo já esteve preparado. As economias todas estão abaladas, todas elas no mundo estão abaladas. Então, devemos equilibrar, encontrar um ponto de equilíbrio na nossa análise, portanto, sobretudo na nossa crítica. Eu acho que, sendo docente, também apelamos, uma vez mais, na procura sempre das soluções. É sempre bom que nós deixamos na nossa apresentação. Também concordamos, portanto, com a fiscalização dos preços, não é, que é importante. Ficamos com a impressão de que perde-se cada vez mais o poder de compra da população, agregado tanto a esse elemento da Covid, afunda-se tanto a vida da população. Então, se deve sempre encontrar esse ponto de equilíbrio. Volto a dizer que as economias estão abaladas. O pico, quando é que será? Ninguém sabe. O pico acaba por ser como se fosse uma música, todo mundo fala do pico, até nos mercados, falando do pico. Nós estamos a crescer, nós temos uma tendência exponencial. O pico é atingir o platô, não é? O apogeu. Temos que atingir o apogeu. É justamente nisso que eu dizia há pouco tempo. O pico foi projetado no início desta pandemia para Angola no mês de junho. Nós teríamos atingido no mês de junho o pico e começar a declinar. Só que o declínio depende muito tanto dessa integração, falando da matemática, tem que fazer uma integração desses elementos todos que pregamos todos os dias. Atingir o pico pressuporia, neste momento, ter uma vacina, porque corta o número tanto de casos de exposição, cortamos e agregamos a observar de medidas de biossegurança, o uso da máscara, a lavagem das mãos, enfim, esse conjunto de medidas todas integradas com a vacina
podemos lá chegar. Senão, o que pode acontecer é, o agente está aí permanente no ambiente, vamos tendo ondas, ciclicamente, é o que a Europa está a ter. Vai, atinge o pico, declina, depois desconfina, há relaxamento das medidas por parte da população, a população sempre é exposta, porque o vírus está aí patente no ambiente. Fica exposta, começa outro ciclo, sucessivamente. Agora, o que nós aguardamos é a vacina. Que haja vacina, pelo menos, para aumentar a imunidade e agregar a outros elementos. Falou tanto da proteção, como é que o Estado pretende proteger se os vetores sociais ainda não estão controlados. Eu acho que isso é o exercício diário. Quanto a Angola, tanto muitos países estão a passar por isso. As economias estão abaladas. Então, isso é um exercício diariamente, tanto o executivo vai fazendo, no fito de poder tanto equilibrar tanto a economia. Depois, não sei o que é que não respondi, do doutor Euletério. Eu acho que o paciente crítico e o paciente grave. Doutor, o crítico é aquele que já passou pela fase grave, que já está nos cuidados intensivos, só depende do ventilador. Depende do ventilador. Quando vai para a fase de intubação, da ventilação assistida, ali já é um crítico. Antes, nós falamos de um doente grave, sem a passação para a ventilação assistida. Essa aqui é a diferença, essa distinção. Ou seja, o crítico é um senhor que já foi, até pode ser assintomático numa fase, depois passa para um doente leve, que tem sintomas leves, pode ter uma febre, tosse, transita para doente moderado, agrega mais sinais. Se a pessoa desleixar-se, ou até com a ajuda de outras doenças de base que a pessoa já tem, transita para o estado de grave e precipita-se para crítico, e depois é a morte que segue. São, portanto, os estados que nós podemos encontrar na caracterização do nosso doente. Eu acho que, de uma forma geral, eu consegui responder faltando o Herculano. O Herculano que tocou a questão da logística, não sei o que está acontecendo na província do Uís, de Ambo, eu não percebi muito bem. Quando eu estava falando da logística, todas as províncias, suponhamos, aqui da central, nós entregamos o material de biossegurança. Cada província tem um armazém de gestão desses meios. Deve pegar os meios, tem que distribuir, portanto, aos municípios, até chegar ao último utente. Quando eu falo da logística, é tipo, colocamos o laboratório na província do Uís, vamos entregar testes para realizar, tanto a testagem. Então, o utente tem que beneficiar desse serviço. Até chegar ao utente, saindo de Luanda, passando pelo laboratório até atender o utente, tanto é o ponto terminal da nossa logística. Então, tem que haver bastante transparência nessa gestão toda, porque os insumos nem sempre chegam. Tem que haver tanto a transparência na gestão, a participação de todo mundo, tanto nesse processo. Percebi com bastante ruído a sua preocupação quanto à comunicação. Não entendi nada. Não sei se puder me ajudar, pode recolocar. Comunicação, alguém que colocou a comunicação, pode repetir? Sim. Alô? Alô? É Crispim? Alô? Sim. Sim. Posso? Pode repetir a sua questão? Sim, eu disse quanto à comunicação. Alô? Alô? Sim, sim.
Sim, eu Sim, pode repetir a sua questão. Sim, dizia quanto à comunicação, Certo? será que está a ser bem feita? Pois nós temos notado relatos de casos no IGE, mas que não se é detalhada as zonas afetadas e nem temos constatado cercas ou então cordões sanitários nessas zonas. Obrigado. Obrigado, está copiado. Tá bom. Pode, Perceber? doutor Diamo, acho que dá para fechar o pós. Agradeço, portanto, não percebi por causa do ruído, não chegou aqui a vossa pergunta. Voltamos uma vez mais no que já pude falar, no caso específico da província da Lunda Norte. A comunicação tem que ser clara, tem que ser transparente. Não há motivos para esconder isso, não há motivo nenhum. Devemos, portanto, informar a população para se prevenir melhor. Agora, se há ainda nuvens na província do IGE, nós ficamos também uma vez mais com esta incumbência para poder interagir com os colegas, os diretores provinciais, de uma forma geral, para não restringir apenas a Lunda Norte quanto tanto a província do IGE. Então, a nossa recomendação é a transparência na comunicação. Obrigado. Sendo assim, acho que já respondi praticamente a tudo. Muito obrigado. Obrigado a nós. Obrigado.